Fala pessoal, Fidelis aqui para um recorte de Europa. Então essa aula vai traçar aí alguns panoramas, né, alguns contextos aí europeus que a gente tem. Então a gente vai fazer uma análise meio que geral do que é a Europa. E aí a gente pode começar, na verdade, com a parte histórica, né? Se a gente for pensar, a história documentada da Europa é maior do que qualquer outro continente. Ela vai ser documentada desde o seu princípio, desde lá das civilizações greco-romanas, né? Primeiro da Grécia, depois de Roma, e aí todo o desenvolvimento romano, e assim por diante. Então a gente vai ter, após isso, os reinos bárbaros, né? Em volta ao Império Romano, e esses reinos bárbaros eram quem? Eram os godos, visigodos, vikings e outros reinos aí. O termo bárbaro, então, vai ser essa ideia do não ser não romano, né? Então qualquer um desses povos era considerado bárbaro, os francos, né, os anglo-saxões, e tudo isso vai estar relacionado a essa construção de identidade europeia, né? Essa miscigenação entre os latinos, né, os romanos e esses outros povos. Então a gente vai ter a construção das diversas línguas europeias. Com relação aos francos, a gente vai ter o francês, a gente vai ter o italiano saindo desse latim formal, a gente vai ter o espanhol saindo de um latim que era falado pelos soldados ali dentro do Império Romano, né? Então a gente vai desenvolvendo esses reinos todos aí que vão sendo criados principalmente durante a Idade Média. A Idade Média que vai ser então um período, né, também conhecido como Idade das Trevas, controlado artisticamente, filosoficamente, eticamente pela Igreja Católica, né? Então a gente vai ter esse domínio católico durante esse período aí da Idade Média, né? O que vai acontecer? A estrutura econômica que a Europa vai se encontrar nesse período vai ser o feudalismo, onde aquilo que vale, né, como estrutura econômica é a terra. Quanto mais terras você tem, melhor você se torna, ou mais importante você se torna dentro dessa estrutura aí. Claro que ao fim dessa Idade Média a gente vai ter dois aspectos ético-culturais importantes que vão se desenvolver. O primeiro deles vai ser o Renascimento italiano, né, das artes ali, onde a gente vai ter essa estrutura ética de trazer o humanismo dentro dessa discussão novamente, né? Então você traz as ideias antigas gregas, né, de humanismo para a discussão, para a luz das ideias novamente. E aí, falando em luz das ideias, vai ter o desenvolvimento do iluminismo. E aí a gente pode já falar de Immanuel Kant, que vai trazer a ideia da razão, do pensamento racional, do pensamento onde algo tem que ser explicado, pautado em uma estrutura analítica científica, né? Então isso vai quebrar com aquele pensamento antecedente onde as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Não mais. Agora a gente vai desenvolver o pensamento científico. Acontecem por quê? Vamos explicar cada uma dessas coisas. E uma das coisas que o iluminismo vai trazer também é essa discussão da natureza humana, né? Será que nós somos naturalmente ruins? E aí Thomas Hobbes vai dizer isso através da ideia do homem, é o lobo do homem, né? O homem ele é ruim por essência, mas ele pode ser aí dominado pela sua sociedade e se tornar um cachorrinho, né? Ou a gente vai pensar mais na questão do homem, da natureza humana, como Rousseau, que vai trazer a ideia do nobre selvagem, onde nós somos bons em essência, mas somos corrompidos aí pela sociedade, ou ainda a ideia de Locke, onde a gente não é nem bom nem ruim, mas sim uma folha em branco, onde a sociedade vai traçando experiências e a gente pode ser bom ou ruim. Lógico que tudo isso numa ótica ainda cristã de bem e mal, de dualismo aí, de correção.
Ao mesmo tempo que isso está acontecendo na Europa, a gente vai criando, né, a ideia entre esses grandes feudos dos burgos, né, dessas intersecções entre esses feudos, que vai criar uma pequena parte comercial, né? Os comerciantes, através do escambo e de primeiras trocas ali financeiras, né, monetárias, vão começar a criar um certo grupo ali, que são os burgueses, né? Aqueles que vivem nesses burgos ali e que acabam praticando o capitalismo. E aí o que acontece? Eles começam a ganhar força, esses burgos começam a se desenvolver, começam a crescer, entretanto, eles não têm ali visibilidade política dentro daquela estrutura. Quem tem visibilidade política? Os nobres, as pessoas de sangue azul, e não os burgueses, né? E aí, com essas ideias todas, né, começa a surgir ali um movimento na França das pessoas não quererem mais uma figura divina como o seu governante, né? Eles querem agora uma pessoa do povo, eles querem poder escolher. E aí vão ser, então, incentivados e investidos por essa burguesia crescente ali naquele momento a criar essa ideia da Revolução Francesa. Então vai ser um período de batalhas ali, as guerras revolucionárias francesas, até que a gente tenha a Revolução Francesa mesma, a queda da Bastilha e do rei Luís XVI, né? Com isso, a gente vai ter o crescimento da figura do Napoleão Bonaparte e a gente já vai emendar na história com a ideia dessas guerras napoleônicas, onde o Napoleão vai querer levar, vai querer expandir essas ideias da Revolução Francesa para toda a Europa, ele vai querer dominar toda a Europa ali, né? A gente vai saber depois que ele vai tentar invadir a Rússia, não vai conseguir, vai perder força, mas a gente já chega nesse momento ali. O que é importante da gente entender dessas guerras napoleônicas são duas coisas, basicamente. Primeiro, para ele conseguir dinheiro para suas guerras napoleônicas, ele vai vender o território da Louisiana para um nascente, os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai conseguir ficar um país maior, com mais riquezas, e vai começar a se desenvolver. Então é a base para os Estados Unidos se tornar a potência que ele vai se tornar mais para frente. E em 1808, Napoleão Bonaparte vai invadir, então, Portugal, fazendo com que a família real venha para o Brasil. É o primeiro desenvolvimento que a gente vai ter aqui também no Brasil, né, a partir desse ano de 1808 aí, com a mudança, né, do Brasil para Reino Unido de Portugal e Algarves, né, dentro disso. Essas guerras napoleônicas vão até 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte. Entretanto, a gente tem uma França que vai continuar forte aí nesse século XIX que a gente está falando nesse período, tá? O que acontece então? A gente vai ter um Império Britânico extremamente forte, uma França extremamente forte e uma América que está em seu processo de independência. Então, os vários países da América estão tendo esses processos de independência, o que vai fazer com que a Europa tente procurar outras colônias. Eles vão então olhar para o continente africano. Olhando para o continente africano, eles vão pegar um mapa, vão dividir aquele mapa ali e falar, ó, essa é minha, essa é sua e tudo mais, entre os países europeus. E ali a gente tem dois países que são novíssimos, que acabaram de se unificar ali, que são a Alemanha e a Itália, né? Então são países mais novos e vão acabar conquistando menos terra dentro dessa nova colonização, né? A gente tem uma Alemanha que acabou de passar por esse processo de unificação através do Otto von Bismarck, e a gente vai ter uma Alemanha que não vai concordar com essa divisão da África, ela vai se sentir lesada nessa configuração de colonização africana. O que vai fazer com que
ela comece a se articular com o Império Austro-Húngaro ali na Europa e comece a querer se expandir ali na Europa mesmo, né? Causando então os motivos essenciais para a Primeira Guerra Mundial. Claro que a gente vai estudar isso na história, vai ter o estopim gerador com a morte do Francisco Ferdinando, mas esses eram os motivos econômicos, né, macroeconômicos, para a Primeira Guerra Mundial. A gente então vai ter uma Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. O que é importante desse período é a gente lembrar que em 1917 a Rússia sai do conflito porque está rolando a Revolução Russa no território russo, né? Então os bolcheviques vão assumir o controle, acabando com o czarismo e implantando ali um novo sistema também que foi desenvolvido no século anterior por Karl Marx, Friedrich Engels, uma contraposição ao capitalismo que era o socialismo, não confundir com o comunismo. O comunismo era a ideia futura, mas o que se coloca ali é o socialismo. 1918 acaba o conflito da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes coloca a culpa na Alemanha. Entretanto, a gente tinha um soldadinho ali que ficou pistola. Esse soldado era nada mais nada menos que Adolf Hitler. E ele vai conseguir ali dentro do partido, né, dos trabalhadores alemães, o partido nazista, e aí a gente não pode pôr o crédito só no Hitler, né? Porque a gente tem uma mania de endemonizar o Hitler dessa forma, mas é toda uma galera que se sentiu prejudicada ali por não poder ter mais exército, por ter que pagar aí altos valores ali para a Inglaterra, para a França, né? Que já tinha se sentido lesada na colonização africana. Vai inflamar esse sentimento de ultranacionalismo. Olha, eu sou alemão e a Alemanha é melhor que todos os outros países ali. Aliado a outros países que tinham o mesmo sentimento, que era a Itália do Benito Mussolini, o fascismo italiano, que também vai ter essa ideia de nós unidos somos muito mais fortes, e também o Japão do imperador Hirohito, que também vai estar ali nessa ideia, nessa construção de ultranacionalismo japonês. Tudo isso vai levar a gente, né, com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, à Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, com a queda aí do Hitler e a invasão dupla entre União Soviética e Estados Unidos na Alemanha. E aí vai ficar um diz-me não diz quem ganhou a guerra, e isso vai dar base então para as estruturas da Guerra Fria, esse período que vai se estender de 45 a 89, certo? O que é importante a gente lembrar? Ainda em 45, para mostrar poderio militar, os americanos vão fazer o quê? Vão lançar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, mostrando um poderio militar para um Japão que só não tinha assinado ainda a derrota, mas já estava extremamente derrotado. E aí a gente vai ter o quê? O Plano Marshall. Lembrando que a história da Guerra Fria é muito maior. Eu estou falando aqui do contexto europeu, tá, pessoal? Dentro da Europa, então, a gente vai ter o quê? Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É a reconstrução europeia. Os Estados Unidos vão financiar muito dinheiro. Eles eram bonzinhos? Não. O que eles estão fazendo? Olha, se reestrutura a Europa. Por quê? Porque você é o meu escudo aqui contra o comunismo soviético, o socialismo soviético. Então eu preciso mostrar como é um país capitalista, né, na fronteira, eu preciso mostrar isso, e também você fica me devendo aí, né? Um dia que eu precisar, tamo junto. Então é basicamente isso que o Plano Marshall vai ser feito, né, pelo General Marshall lá e aplicado pelo Harry Truman, ali presidente dos Estados Unidos, beleza? E isso vai se estender. O que é importante é que, dentre esse período, a Europa como um todo vai se reunir comercialmente. E ela vai começar a entender que ela forma um grupo conciso. Então é a formação da União Europeia. E eu vou deixar um vídeo só sobre formação de União Europeia junto com essa aula aqui
para vocês. É um vídeo que eu já passei, na verdade, mas que está aqui para você relembrar essa questão da construção da União Europeia aí, que vai ter um papel conciso e importante até 2020. Agora a gente já não sabe como vai ser o futuro aí pós-Brexit, pós-saída da Grã-Bretanha. Então fica aberto aí a questão da história da União Europeia. Contexto histórico colocado à parte, vamos para a Europa física. A gente vai ter que entender que a gente vai ter uma Europa mais mediterrânea, sendo clima e vegetação bem conectados a isso. Se você pensar em Grécia, sul da França, sul da Espanha, Itália, são todos o quê? São todos países, são todas partes da Europa que estão no mar Mediterrâneo, um dos mares mais importantes, né, comercialmente no mundo, e que vão ter características específicas, com alta produção de azeite de oliva, de vinhos em regiões importantes ali também. A gente vai ter a parte que vai ser uma parte temperada, então, que vai estar acima do Trópico de Câncer e até o Círculo Polar. E a gente vai ter uma região que é uma região polar, né? Quando a gente fala de vegetação, então, a gente vai ter a tundra nessas regiões polares, né? Algumas regiões com permafrost, aquele solo que é permanentemente congelado. A gente vai ter a taiga ou floresta de coníferas, né? E é muito legal, a gente analisa isso bem nos filmes, é bem mostrado isso aí, né? E ao sul, essa maior vegetação aí mediterrânea, né? Na questão de população, a Europa então vai ter uma população mais velha, vai ter uma população que já está passando por um processo de transição demográfica, então não vai ser aquela piramidezinha bonitinha, vai ser uma pirâmide mais gordinha aqui entre as pessoas de meia idade aí, né? Então a gente vai ter essa população. E existe muita discussão pós-pandemia como vai ser essas estruturas aí da União Europeia no quesito de população, porque realmente as pessoas estão tendo menos filho, estão envelhecendo por mais tempo, né, ali na Europa. E o que acontece hoje também, que é um ponto importante na questão de população, é que vai ter uma população extremamente miscigenada. Por quê? Porque ela é um hotspot de refugiados, de imigrantes ali. Então as pessoas que estão ali no norte da África ou em regiões conflituosas do Oriente Médio, que vão se refugiar em outros lugares, vão pensar na Europa como um ponto interessante, um ponto de crescimento da vida. Então vai ser um lugar que vai trazer muitos refugiados aí, né? Refugiados, imigrantes de outros tipos. Tem muitos brasileiros que a gente conhece também que vão para a Europa. Eu tenho alguns amigos na Irlanda, por exemplo, na Inglaterra. Então a gente vai ter essa população toda indo para a Europa, né? Como um ponto atrativo a esses imigrantes. O que acontece é que também acaba criando uma certa ojeriza, acaba criando um processo aí de xenofobia contra esses povos aí, principalmente pós 2001, quando a gente tem a sistematização do terrorismo, né? Porque antes disso a gente tinha ataques, né, terroristas e tudo mais, mas a partir de 2001 a gente tem essa ideia desses ataques terroristas relacionados a grupos islâmicos, como o Estado Islâmico ou o Hamas ou a Al-Qaeda, né? O que também é errado a gente pensar que é só muçulmano, e isso não tem nada a ver com a religião, mas isso acaba criando no povo um certo receio, um certo medo. Tanto é que uma das grandes questões que a gente vai ter na União Europeia é a entrada da Turquia, que quer há muito tempo entrar na União Europeia, mas que é barrada o tempo todo por causa dessa questão de estar conectada muito com o mundo árabe ali. Continua sendo, então, um bloco, né, um continente extremamente importante, seja historicamente, seja na atualidade, com países aí que figuram entre os maiores países, PIBs enormes, né, como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, mas que também nos últimos anos vem mostrando
uma certa preocupação climática, por exemplo, investimentos em certas áreas aí que são importantes para a estrutura global aí. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um recorte da Europa. Cada um desses itens que eu falei dá para ser melhor estudado aí especificamente. Valeu? A gente se vê na próxima. Tchau!